Então, dando continuidade ao estudo, na noite de hoje, fazendo a leitura do Sri Rudram e também fazendo as nossas oblações de reverência ao Senhor Shiva, para a gente relembrar um pouquinho, né? Nós, nessas 4 segundas-feiras, nós estamos recitando a primeira parte do Sri Rudram, que é o Namakan, onde nós fazemos as reverências ao Senhor Shiva, ao Senhor Rudra. Então, a recitação desse hino, né, védico, ele é feito de forma ritual. Em vários tipos de ritual de reverência ao Senhor Shiva, ele é feito de forma ritualística. E aqui, devagarinho, a gente vai aprendendo o significado, aprendendo a entoá-lo, que aí, bem da verdade, nós iremos terminar essa vida ensaiando para poder recitar o Sri Rudram inteiramente, né? Os sábios ensinam isso, que ele tem o poder de revelar o próprio Senhor Shiva para aquele que recita. Mas para isso nós temos que estar preparado para receber também. Então, passo a passo, a gente vai fazendo esse estudo e a gente aprende também que nessa era de Kali, na era de ignorância que nós vivemos, esse é o jeito mais fácil de se alcançar Deus, né? Repetindo os santos nomes, ouvindo as lilas, contando as histórias e praticando também. Então, mais uma vez, nós iremos realizar o puja com alguns elementos. Hoje, o nosso Shiva Linga está aqui, a gente tentou colocar mais pertinho, que é para poder fazer também essa visualização do símbolo, né? Do símbolo do Shiva Linga, que a gente adora, que é uma forma também de meditação, a observação desse símbolo. Então, agora nós vamos cantar o mantra de Shiva, e para isso vamos fazer a nossa primeira oferenda da noite, oferecendo a nossa respiração, oferecendo ao Senhor Shiva esse ato de respirar. Nós podemos aproveitar para fechar os olhos e, enquanto inspiramos, cantar mentalmente o mantra de Shiva, se conectando com essa energia, expirando e relaxando, para soltando e entregando, cantando Om Namah Shivaya, que seja feita a vontade de Deus. Eu pedi para os irmãos que tiverem a japamala, que peguem a japa, para nós iniciarmos juntos o canto do Om Namah Shivaya. Enquanto cantamos o mantra, a gente pode procurar uma posição confortável para o corpo, fechar também os olhos e imaginar a imagem do Shiva Linga no nosso terceiro olho, no ponto entre as sobrancelhas, e concentrar, afirmar a imagem do Shiva Linga enquanto canta. Eu vou cantar uma vez e a Matang vai repetir, e vocês podem ir acompanhando tanto mentalmente quanto cantando também. Shiva Mahadeva ki jai. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Vamos iniciar então o nosso puja e eu quero fazer uma observação rápida para os irmãos, que um dos intuitos da nossa reunião é que aprendamos juntos e falemos do Senhor Shiva. Então, eu deixo aqui o convite para todos que tiverem algum tipo de dúvida, seja com relação ao nosso ritual, aos elementos que são oferecidos, qualquer dúvida, que anotem, e porque a gente pretende tomar nota no final do nosso encontro, para que nós busquemos a resposta durante a semana e na abertura do nosso próximo encontro a gente responda, que trazer esse conhecimento, né? A gente toma esse cuidado de ir buscar, porque a gente vai buscar na literatura que é oferecida pela escola, que é o que a gente estuda, então dentro do Shri Rudran, com os professores também. Então, qualquer dúvida, por favor, anotem para a gente continuar. Então, nós iremos agora fazer o Abhisheka, que é o banho ritual, com as 16 oblações, cantando o Mahamrityunjaya Mantra, que é o Om Triambakam Yajamahé Sugandhim Pushtivardhana.
Urvaru Kamiva Bandana Mitro Mukshya Mamrita. Esse mantra, que inclusive está no Shri Rudram, ele aparece pela primeira vez nas escrituras védicas, no Shri Rudram. Então vamos dar início aqui à nossa oblação. A Matang vai fazer a oblação enquanto eu canto os mantras. Pronto, Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mitro Shiyamamrita. Om
Triambakam yajamahe sugandhin pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mitro mukshi amamrita. Om Triambakam yajamahe sugandhin pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mitro mukshi amamrita. Om Triambakam yajamahe sugandhin pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mitro mukshi amamrita. Om Triambakam yajamahe sugandhin pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mitro mukshi amamrita. E agora daremos continuidade realizando a leitura do Sri Rudram. Om Namo Bhagavate Rudraya. Anuvaka 6. Nós vamos compartilhar a tela aqui para facilitar também a leitura. Já vai. Isso. Anuvaka 6. Reverências ao mais antigo e ao mais jovem. Reverências àquele que é o Criador e que está além do nascimento. As minhas saudações a ele, que tem idade mediana e que também parece sempre jovem. Minhas saudações a ele, que é nascido como os bezerros e como as plantas. Minha saudação a ele, que está presente no vício e na virtude, e em tudo que é dinâmico. Comentário. Todos esses versos falam das diferentes maneiras de criação em níveis muito diferentes. Desde o início desse Anuvaka, há uma relação com idade e com o tipo de nascimento. O nascimento tem como base os nossos karmas anteriores. Alguns já nascem muito responsáveis. Desde a tenra idade, essas pessoas se cuidam e cuidam dos demais à sua volta. Há os que sequer conseguem cuidar de si mesmos. O que esses versos destacam é que Deus está presente em todos e em tudo, e nós o saudamos em todas essas formas. Minhas saudações àquele que controla a morte e concede a liberação. Minhas reverências àquele que habita as áreas verdes, os campos e a terra por cultivar. Comentário. A safra é o mero símbolo de nossos esforços. O que quer que cultivemos com nossas boas ações e sadhana se refletem em nossa colheita. Nossa mente deve cultivar bons pensamentos no campo do corpo, terra. Se essa prática é constantemente seguida, temos a certeza de obter uma boa colheita através de um corpo sadio e nascimento em uma família com inclinação espiritualista. Reverência aos que cultivam e aos que colhem. Saudações a ele, que é louvado pelos mantras védicos e que não pode ser descrito pelas escrituras. Comentário. Todos os sons dos nossos pensamentos emanam do Om primordial e mergulham nele no final do Kalpa. Saudações à energia da vibração do Sloka Mantra e ao seu mergulho no silêncio eterno, o Anahata Nada.
Na verdade, o divino não tem atributos. É o paradoxo. Ele não tem atributos. Daí vem que ele tem todos os atributos. Esse é o Yin e o Yang. Nenhum Veda pode de fato louvar a Deus, que está além de tudo que é descrito nas Escrituras. Reverências às florestas, sempre verdejantes, e também aos bosques cujas folhas já caíram. Esse verso representa o aspecto duplo da atuação divina, que tanto se manifesta na abundância dos bosques verdejantes, como seu aspecto renunciado, desapegado, que se manifesta nos bosques cujas folhas já caíram. O exemplo maior disso é o Sadguru, o Guru verdadeiro, cuja energia manifesta bênçãos e desejos, mas sempre com atitude de desapego e altruísmo. Reverências àquele que é o mais famoso som e que também é desconhecido, o eco. Espiritualmente, ambas as atitudes se baseiam na ideia de eu sou esse corpo. Portanto, desejando ardentemente por fama ou evitando o holofote, ambas as atitudes são sinais do apego ao ego corpóreo. As minhas saudações a ele, cujo exército avança rapidamente e cujo carro se move com rapidez. O movimento das tropas está ligado ao movimento dos sentidos, e a carruagem rápida se refere ao movimento do corpo, mente e espírito, todos alinhados com um único propósito. Aqui se descreve a divindade movendo tudo de forma coordenada. A consciência interna é o motorista. Os sentidos são as rodas. O intelecto é o motor. Não é a mente, a cabeça, e sim o coração que deve estar dirigindo. Reverências ao corajoso e intrépido herói, ao destruidor dos inimigos internos. Nós reverenciamos. O verdadeiro heroísmo emerge naquele que vence a batalha interna, que é bem mais difícil que a batalha externa. Reverências ao herói espiritual, que foi exitoso em discriminar o real do irreal. Essa é a verdadeira vitória. As batalhas estão acontecendo sempre dentro de todos nós. O que nos distrai sobre o que realmente é crucial, que nos afasta de nós mesmos, da consciência do self, de nossa iluminação ou autorrealização. Isso é o que chamamos de profano. Saudações àquele que está revestido de uma poderosa armadura e que zela pela segurança do seu cocheiro. As minhas saudações àquele com reluzente halo e poderosa armadura protetora. Um sadhaka espiritual, nos níveis mais elevados, estará rodeado por forte halo espiritual, aura, e armadura protetora, kavati. A esse soldado espiritual, nossas saudações. Saudações a ele, que é adorado nos Vedas, e cujo exército, os devotos, também é enaltecido. Após alcançar o auge da perfeição, o herói espiritual recebe o mais elevado conhecimento, diretamente da fonte suprema, ou seja, para Brahma. Esse conhecimento agora se expressa como sendo os mantras védicos. Nosso herói espiritual é agora chamado de Rishi, ou Shruta. Ele transmite esse conhecimento sagrado aos seus alunos, que são chamados de seu exército. Senha, exército. Reverências ao divino herói e às suas tropas. O canto do Rudran é justamente para despertar esse herói interno.
Anuvaka 8. Deixa eu botar aqui. Anuvaka 8. Esse Anuvaka é o centro de todos os 4 Vedas. Ele nos conecta profundamente com o centro do nosso Self. Nessa seção está o mais famoso mantra de 5 sílabas, Namah Shivaya, o rei entre todos os mantras. Em geral, cantamos para nossa própria evolução, o que se requer que a entonação seja correta. Ele atua um remédio que se toma dentro da prescrição médica. Aqui se invoca a divindade que fornece poder divino a todas as outras divindades. Hara significa aquele que dissolve, e Hari significa aquele que preserva. De forma análoga, o barro que faz o pote é Hara, e o pote é Hari. Tudo no universo é apenas o barro, e Hari é que fornece a identidade das diversas formas com a mesma base de barro. Esse aspecto que conecta o um indivisível aos muitos fragmentados é Hara. Nós somos apenas instrumentos que recebemos a graça, a oportunidade de participar em tua missão, programação. Só temos que estar prontos para servir incondicionalmente no papel que nos for atribuído. Reverências àquele que é percebido e que é vivenciado. Minhas saudações a você, que é o consorte de Uma, o removedor das misérias do Sansara e concessor da bem-aventurança. Esse mantra em si é o próprio Omkara. O que nossos olhos físicos veem é muitas vezes enganador e nos levam a acreditar que se trata da verdade. Porém, o que vemos como um insight internamente é Rudraya Cha. Essa é a fonte de tudo. A fonte não pode ser expressa em palavras, podendo apenas ser vivenciada, experimentada. Da fonte provém todos os diferentes aspectos da criação, como o som e a luz. Esse Anuvaka é considerado o ponto central de todo o Veda, porque descreve o que verdadeiramente pode ser visto e experimentado. Esse comentário ele se refere ao mantra Rudraya Cha, que está aqui em cima. Reverências ao sol, acobreado e ao alaranjado, que se imola em fogo para o bem de todos. A Shakti da criação vem de Somaya Cha Rudraya Cha, e quem se associa com a ressurreição de todo o cosmos é o Deus do Sol. O Sol é uma das 8 formas do Senhor Shiva. O Sol é a bênção do Senhor manifestada. Ao se olhar para o Sol no amanhecer, nos preparamos para dar as boas-vindas ao Senhor. A forma Aruna é a que vem logo após o Sol nascer, de uma cor alaranjada. As minhas saudações ao Senhor, que nos concede paz e tranquilidade na jornada da vida. Ao Senhor de todas as criaturas, que concede libertação aos que estão atados nas tendências animalescas, nós reverenciamos. Reverências àquele que nos auxilia a que permaneçamos tranquilos na jornada da vida, tornando-nos conscientes de nossas tendências animalescas e nos ajudando a integrá-las. O estar ciente ou consciente
é o fator mais importante, pois não podemos agir em algo que ainda não temos consciência. Reverências a Ele, que é feroz e atemoriza os inimigos pela simples visão. Não há necessidade de o devoto ficar perturbado. O sadhaka simplesmente canta seus divinos nomes e recebe proteção do mais poderoso. As minhas saudações ao Senhor, que é capaz de destruir o inimigo próximo ou distante, karmas que se manifestam no presente e se manifestarão no futuro. As minhas saudações a você que destrói os inimigos arrogantes e irreverentes e os liberta do samsara, concedendo moksha. O divino é tanto a morte quanto o que está além da morte. O matador, em seu grau máximo, é o destruidor do universo. Na verdade, tudo nesse universo terá que morrer. O único caminho para a imortalidade é o despertar da presença no aqui e no agora. As reverências desse verso são para o destruidor do universo, pois é ele mesmo que concede imortalidade. No sentido interno, o chamado é para que o destruidor venha e destrua a ideia de universo que acalentamos na mente. A percepção do universo da mente condicionada é dual, cheia de projeções e personagens. Isso pode ser destruído ao implorar a vinda desse destruidor para ocupar nossos pensamentos. Com isso, os pensamentos e desejos retrocedem. Permanecem apenas os fluxos divinos. Com a morte do corpo, a mente em tal estado mergulha no pensamento do Deus Supremo e a diva não reencarna outra vez. Isso é chamado de liberação ou moksha. É o fim do samsara. Minhas saudações a você que está presente sobre a forma de árvores repletas de folhagem verde e que é estabelecido no Om, que nos ajuda a atravessar o oceano de nascimento e morte. Saudações ao Senhor que nos guia na travessia do samsara e nos outorga paz e felicidades completa. Minhas saudações a você, cuja natureza inata confere felicidade e paz nesse e no outro mundo vindouro. Nesse verso do Rudran é onde aparece o mantra Namah Shivaya. Tchá, é a tradução que vamos ler agora. Dirijo as minhas reverências a você, que é auspicioso e cuja felicidade é absoluta, mais auspicioso que todos os outros. É dito que o canto do Panchakshari Mantra, Om Namah Shivaya, é tão benéfico quanto o canto de todo o Veda. A tradição recebe esse mantra como um poderoso mantra de cura para todas as doenças físicas ou mentais. A recitação atenta traz paz ao coração e alegria para a alma. Nesse mantra é invocado o Eu Superior, é invocado Shiva, a deidade da destruição, para auxiliar na destruição do ego. Om Namah Shivaya é um dos mais poderosos mantras védicos. Ao cantar esse mantra, é desenvolvida a energia em seu sistema, e isso também limpa o meio ambiente. As pessoas têm cantado esse mantra por milhares de anos. As palavras são muito importantes. As 5 letras: Na, Ma, Shi, Va, Ya, que indicam os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. E o Om inicial é o som do universo.
Om significa paz e amor. Assim, quando há paz, amor e harmonia em todos os 5 elementos, então há bem-aventurança e alegria. Shiva é o mestre de todos os planetas. Assim, temos 9 planetas em 12 casas, que criam diferentes efeitos. Por isso, para ampliar os efeitos positivos e reverter os negativos, é cantado a japa em 108 contas. A japa, o canto que se repete, é a manifestação de um estado amoroso, como o amante que não esquece o nome da amada e sai dizendo uma e outra vez: te amo, te amo, te amo. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Reverências ao Senhor, que manifesta seus poderes purificadores através dos rios e locais sagrados. Peregrinação aos Tirthas, os locais sagrados, é uma antiga tradição na Índia, também conhecida como Bharatavarsha, que remonta às escrituras védicas. Esses locais irradiam uma poderosa energia positiva, que aniquila qualquer vibração negativa nas vizinhanças. Esse é o motivo pelo qual pessoas com problemas nervosos, crianças e chefes de famílias estressados se tornam completamente calmos e tranquilos quando adentram nessas áreas sagradas chamadas de Tirtha. Saudações a ele, que está presente nessa margem próxima e também na outra margem distante. Aqui se saúda tanto a região sujeita a nascimentos e mortes, Bur, terra, como também a outra margem após a travessia do Sansara, onde existe apenas o Senhor. Para o divino não há lados. Deus ama a todos sem discriminação, quer estejam do meu lado ou de qualquer outro lado. Não há fronteiras, não há fanatismo, não há parcialidade nem favoritismo, intolerância, dogma, sectarismo, partidarismo, fundamentalismo. Saudações ao que está próximo e também ao que está longe. Saudações àquele que faz a travessia das pessoas sobre o turbulento Sansara, as ilusões do mundo, e reverências também às almas elevadas, que retornam com o intuito de ajudar os outros a fazer a mesma travessia. Minhas reverências a você, que permite que as pessoas façam a travessia do Sansara. A você que desfruta dos frutos de todas as ações, nossas reverências. O divino não é responsável pelo sofrimento ou felicidade que nós nos submetemos. Cada um de nós é o responsável pelo nosso próprio karma. Uma má ou boa ação retornará como uma má ou boa reação. Uma vez que estamos em corpos materiais, ficamos presos à condição de nos ocuparmos em ações. Um simples pensamento é também uma ação. Saudações a ti, que estás na forma da terra-grama e na forma da espuma efêmera. Aqui se faz Namaskara a Rudra, presente nos fenômenos transitórios. Sem a água, não há espuma. Água que borbulha é o pensamento, e o macaco louco é a mente. Não podemos depender de nenhum deles. Compreender a transitoriedade da vida é o significado desse verso. Essa transitoriedade é a constante em todo o universo. Cabe-nos buscar o que é permanente. O princípio eterno dentro de tudo e todos. Tudo no universo está sujeito à lei do desgaste e erosão.
Ao reverenciar os fenômenos passageiros, executamos Namaskara ao tempo e à Kala. Mahakala é outro nome de Shiva, que é a corporificação do tempo. Reverências ao responsável por todos os fenômenos temporários. Reverências a Mahakala. Minhas saudações a você, que existe sob a forma da areia e da água que flui. O significado desse verso é que a cada momento da vida, o karma toma a forma de sua vida futura. O que você come leva ao que você é. Você é o que come. O karma está associado com o que você pensa, com o que você come e com a sua atitude. A areia e a água são indicativos do tempo. O que se indica aqui são as milhões de almas que estão presas no implacável fluxo do tempo. O tempo é o grande nivelador. Um rei poderá nascer como plebeu na próxima vida, e vice-versa. Não se sabe o que o futuro nos reserva. Por isso, adoramos Deus como o tempo, o infinito mistério a quem reverenciamos. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Bem, meus irmãos, finalizamos aqui a leitura desses Anuvakas do Sri Rudran. Na próxima... Já voltou agora. Hoje nós fomos até o capítulo número 9, e na próxima semana, que é a quarta segunda-feira, nós finalizaremos a leitura do Namakan. Agora eu quero deixar aberto aos meus irmãos. Algumas pessoas eu acredito que entraram depois. Então, falar novamente que se algum irmão tiver alguma dúvida a respeito do Rudran, a respeito do Puja, a gente gostaria de tomar nota para poder trazer essas respostas na próxima segunda-feira. Isso serve para a gente como objeto de estudo, né? E é só procurar um motivo para estar pesquisando e ouvindo o nome de Shiva o tempo todo. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha. Eu, assim, não sei se é um susto a palavra, mas uma coisa nova para mim na leitura do Shri Rudran, eu lembro de ficar um pouco, assim, sem entender, era essa forma de louvar e reverenciar a Deus, que é o que traz as doenças, o que traz as calamidades. E para a gente que tem um conceito cristão de nascença, né, a gente estranha, porque como assim que é o Deus que traz a calamidade? Não é o Deus, né, é o diabo, é o mal. E aqui a gente percebe que não, que Deus está além dessa dualidade, né? Shiva traz isso, esse paradoxo de enxergar Deus nas calamidades, nas catástrofes. Rudra é o Deus que traz as pandemias, como a que nós passamos, e isso não como um castigo, né? É o cumprimento de um karma, uma reação a um nível de consciência que ainda está imerso na ignorância, que é o nosso, né? Então, se a gente está nesse planeta aqui, onde acontecem essas calamidades, é um reflexo da nossa própria consciência. E a leitura do Rudran me traz isso, quando eu reverencio a Deus dessa forma, a encontrar essas calamidades internamente, né? Não no mundo, não, mas internamente, onde é que estão esses pontos de fogo, e invocar o próprio Shiva para que transmute, né? Para que transforme, né? Trazendo essa morte. E também pedindo para aplacar, que é importante também a gente
pede que seja feita a vontade de Deus para que liberte a gente da ignorância, desse cativeiro, de estar aprendendo através do sofrimento, muitas vezes, né? Então a gente percebe que a gente está sofrendo, mas espera aí, o sofrimento é algo que pode ser mudado e transformado a partir do momento que eu reconheço e integro. Então é um trabalho interno e que é diferente também, né, assim, do que eu era acostumado a ouvir sobre essa figura de Rudra, um deus irado, né? Ele é um deus irado. E aqui eu lembro do Prabhu falando que ele é o protetor dos ladrões também. É o protetor que na Índia tem um ladrão que antes de sair para roubar, ele vai e cultua Shiva. E Shiva atende, que Shiva é o benevolente, ele fica facilmente satisfeito. É isso que a gente aprende nas escrituras, que Shiva ele é muito facilmente satisfeito. Então, o devoto entrega qualquer coisa de coração, ele aceita e vem, intercede pelo devoto, assim como também fica irado muito facilmente, né? Então, Shiva é inclusivo, eu vejo ele assim, essa forma de Rudra, ainda mais nessa forma irada. O Dhruva levantou a mão, eu vou pedir para ele falar aqui, e daqui a pouco também eu vou pedir para Lalita comentar um pouco a respeito desse estudo do ponto de vista psicológico, né? Que tem tudo a ver sobre como esses arquétipos que são trazidos nessa leitura trabalham dentro da gente. Deixa eu abrir aqui para o Dhruva trazer a dúvida. Tá livre para a gente abrir. Enfim, vocês estavam fazendo o banho do Shivalinga, eu comecei a refletir sobre algumas questões. E assim, a nossa escola, aqui dentro desse ambiente do Tantra, é o único lugar em que eu vejo, assim, de toda a sociedade que a gente vive no Brasil, do qual se tem essa reverência do sagrado masculino, né? Tanto que eu cheguei até a escola graças àquele grupo. E eu lembrei que você, em algum momento, falou sobre o simbolismo do sêmen. E a gente tem isso aqui muito marcado, né? Tipo, a gente veste branco, as mulheres vestem vermelho quando a gente vai para cerimônias. E já que a gente está falando sobre o Shiva, né, eu gostaria de entender mais profundamente. Tem as minhas percepções, mas eu gostaria de ouvir qual é o simbolismo do sêmen dentro da perspectiva do Tantra, da escola que a gente faz parte. Essa pergunta é maravilhosa, né? Que o próprio Shiva Linga ele já remete a essa união do princípio masculino e feminino, que é Shiva e Shakti, que está representado aqui no Linga. E eu vou anotar, Dhruva, a proposta é que a gente anote essas questões e não responda agora, até para que não seja respondida de qualquer jeito. Então, na próxima segunda, a gente vai iniciar trazendo essas respostas. Então, eu te agradeço que é muito importante, é um assunto que eu gosto. Como você falou desse estudo do sagrado masculino, né? Que ainda vamos dizer assim, como você bem disse, é pouco falado e que a escola Sarasvati traz de uma forma muito potente nesse aspecto, nesse arquétipo de Shiva, de Krishna. Então, vai ser muito bom. Obrigado, gratidão. Krishna, pode falar, Krishna Chandra. Geirade, boa noite a todos. Agradecer esse momento. A minha pergunta ela é para Matang, sim, né? Bem nessa linha também, falando sobre o sagrado feminino. E aí eu queria entender como que é para ela, né? Como mulher, tá realizando esse seva, como que a gente tem trabalhado através do Shiva Linga esse desenvolvimento do sagrado feminino dentro de nós.
Jairadê. O Shiva Linga, né, ele traz esse estudo profundo, né? Na verdade, o Tantra já traz muito forte o estudo do sagrado feminino, né? Do nosso corpo, dos nossos reconhecimentos internos, assim. E o Shiva Linga, ele traz justamente a união do sagrado masculino e do feminino. Shiva, ele traz esse equilíbrio, né? Dessas duas grandes potências. E adentrar nesse estudo, né, para nós mulheres é de suma importância. É um estudo profundo, né, que demanda tempo e dedicação, mas que é fundamental. E é muito transformador também, assim, enquanto casal, né? Falando enquanto casal também, porque dentro da perspectiva assim, de autoconhecimento, o casamento, a união, seja qual for o sexo, mas o relacionamento íntimo com a outra pessoa é uma universidade, né? A gente lida ali com o masculino, feminino, pai, mãe, e a gente aprende isso movimentando a energia muito potente dentro da gente, né? A gente, ao invés de estar fazendo perguntas racionais muitas vezes, a gente ritualiza os momentos que é uma das propostas do Tantra, de ritualizar para sentir isso internamente. E esse poder é muito verdadeiro. A gente percebe no cantar do mantra as questões que vêm vindo e, junto com elas, as respostas e mais perguntas e mais respostas. Então, é um processo contínuo de autoconhecimento e que a prática, lógico que primeiramente internamente consigo e depois com o casal. Tá falando do feminino é tão bom para mim como homem. Eu vi o professor falando essa semana no grupo, acho que hoje ou ontem, sobre o calendário lunar. Então, a gente já começa daí aprendendo a observar a natureza através dos seus ciclos e se posicionar no tempo de acordo com a natureza. Que a gente é acostumado com esse calendário gregoriano, que não tem uma marcação, uma definição, tinha mais meses, depois teve menos. Então, não é uma coisa natural. E a gente reaprende isso a observar o sagrado em todos os seus momentos, através da lua, através do sol. E essa conexão com o feminino, que para mim é muito boa. Saber a lua da minha mulher veio na lua nova, e a gente compartilha esse momento junto, a entender os momentos do feminino dentro desse ciclo, né, amor? Sim. É muito bom a própria prática ritual, né, de estar repetindo as segundas-feiras, por exemplo. Então, as segundas-feiras repetimos, fazemos esse ciclo que alimenta e que vai mexendo internamente. Se algum irmão tiver mais alguma pergunta ou quiser falar, a hora é essa, o lugar é aqui. Eu vou pedir para Lalita. Lalita, se você puder falar um pouco, assim, do, do ponto de vista de um profissional, né, da psicologia, sobre esse estudo. Jairadê, gratidão, gratidão, gratidão a vocês, à escola, a todos que estão aqui, né? Somos aqui buscadores, eternos buscadores. Então, assim, se a gente for pensar na nossa vida, né? A gente vem do dois, né? Do espermatozoide com o óvulo, e a gente se torna o um. Então, o Shiva, ele vem trazendo esse um para a gente, o retorno desse início. E a gente vai, assim, lidando com as dualidades eternamente. Né? Então, inspiro e expiro, durmo, acordo, é ilusão ou é verdade?
é vida ou é morte, é masculino, é feminino. E quando a gente consegue saltar e entender que sou eu que durmo e que acordo, sou eu que vivo e que morro, sou eu que inspiro e expiro, e aí é esse né? É esse Shiva dentro da gente. E a gente está vivendo realmente períodos de uma dualidade, de polarizações, é isso ou é aquilo, e a intolerância, uma intolerância muito grande com relação à diferença, e essa necessidade de exclusão e evitação, negação desse outro, né? E quando a gente evita, a gente deixa de conhecer, a gente deixa também de integrar. E aí a gente também se perde daquilo que a gente é, porque a gente também é aquilo que a gente rejeita, né? Então, muito bonita a passagem que fala: Deus ama sem sectarismo, não importa quem é, se está perto, se está longe, se está dentro, se está fora. E a gente está aprendendo aqui nesse plano a entender o que é isso, né? Como é que eu vou amar o meu inimigo até que ele se liberte e receba moksha? Como se esse inimigo ele estivesse fora e eu tivesse que perdoar alguma coisa que está alguém ou que algo que aconteceu. E é isso que está dentro de mim que se mostra fora. E é comigo. Está só me mostrando, me evidenciando. Então, o Shiva ele vem como esse grande meditador, integrador, ele é destruidor do ego, porque o ego ele é dual. E enquanto a gente viver encarnado, a gente vai ter esse ego. E a gente vai precisar desse Shiva, né? A gente vai precisar desse Shiva para ele lembrar para a gente, né, que o outro, que a natureza, que o planeta sou eu. E eu posso ter uma postura, uma intenção de me sentir com aquilo. E quando eu me sinto de poder amar o outro e o mundo também, como a mim mesmo. E é um exercício diário, né? Não é uma coisa, não é um gesto simples, é dos grandes. Então, percebo que reverenciar Shiva é mesmo esse Big Bang do início da vida, que é também o estouro que pode destrói e também dá a oportunidade de construir. Não sei se ajudei, assim, me coloco também à disposição, estou aqui pesquisando junto com vocês, estamos juntos nesse lapidar do nosso ego, né? Se destruindo e podendo renascer todo dia. Sigamos com fé e reverência. Jai Ma. Jai Ma. Gratidão pelas palavras, Lalita. É muito bom ouvir e fazer essa associação, né, que é tudo junto numa coisa só. A gente vai aprendendo sobre essa mitologia, todo esse simbolismo que as deidades trazem para a gente e traçando um paralelo internamente com o cosmos interno, com as nossas, com os deuses e demônios internos, né? E fazendo justamente essa transcendência para uma coisa só. Então, muito obrigado pelas palavras. Eu agradeço a presença de todos os irmãos que mais uma vez estiveram aqui. A gente pede perdão pelas falhas e vamos tirar uma fotozinha nossa junta, só para a gente finalizar com todo mundo na tela.